pra todo mundo. E admitir essa Com sua certeza. vulnerabilidade. Como que foi isso, assim, pra você? Cara, no Trazer isso a público. primeiro dia que eu decidi que eu ia falar sobre isso, a primeira pessoa que eu liguei foi pra minha mãe. Porque a minha mãe foi a pessoa que a vida inteira me falou que eu não podia demonstrar vulnerabilidade, fraqueza. Você cresceu ouvindo isso, Eu ouvi né? isso, que ela não queria que eu não podia contar o que acontecia na minha casa. Uma coisa até de pedir permissão. Foi, total. Eu liguei pra ela pra pedir permissão de verdade. Eu falei assim, eu liguei, mãe, deixa eu te falar. Eu cheguei, teve uma época que eu comecei, eu tava falando muito em empreendedorismo, muito marketing, estavam assuntos muito pesados, eu tava muito na área de finanças, economia, e era uma coisa que era muito densa, assim. E aí chegou um dia que eu saí cancelando todos os podcasts que eu tinha na agenda, porque eu tava me sentindo sobrecarregada, porque além de ter toda essa agenda ali, ainda tinha realmente a dificuldade do dia a dia do empreendedorismo que eu tinha que dar conta. E eu comecei a me sentir muito sobrecarregada. Aí eu saí cancelando toda a minha agenda pública e tava focando mais na parte backstage aqui. E aí, um dia, dessa agenda que eu cancelei tudo, eu deixei um único podcast na época. Acho que eu nem falei isso no outro podcast, assim, que eu vou falar hoje. Eu deixei um único podcast na minha agenda, que era um podcast que o apresentador era um pastor. Eu não sou evangélica, eu sou católica. Mas ele era um pastor. E aí eu fui falar no podcast muito sobre a minha vida, que nem a gente tá falando aqui. Sobre coisas que você superou, não sei o quê. E acho que por ele lidar muito com pessoas, ele viu que eu engasgava várias vezes na hora de falar sobre alguns assuntos. E aí no final do podcast ele me puxou e falou assim, Sara, desculpa, agora a gente tá com as câmeras desligadas, a gente não tá mais com isso. Mas eu posso te falar uma coisa? Por que tem alguns assuntos que na hora que eu vou falar com você engasga, você não fala, você dá uma... Sabe, você dá uma rodeada e vai pro outro lado, muda de assunto. Ele falou assim, talvez as pessoas lá de fora não percebam, mas eu tô vendo que você faz isso várias vezes. Eu não sei porquê, não sei se aqui também eu tava num momento que eu tava muito frágil, eu tava pedindo muito a Deus, assim, pra onde eu vou, o que eu faço. E aí, ele falou bem assim pra mim, ele falou, cara, pode se abrir, fica à vontade. E eu me senti à vontade, pela primeira vez na minha vida, a falar desse meu lado, do meu pai, sobre a minha mãe, sobre a minha tia, com alguém que não fosse minha própria família. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti a vontade pra falar com alguém. E eu falei. No que eu falei, uma das pessoas da produção do podcast, ele encheu o olho de lágrima e ele ainda falou bem assim pra mim. Ele falou, Sara, você tem que contar a sua história. Porque eu tenho uma sobrinha que tem uma história muito parecida com a sua e ela não teve a mesma força que você, o mesmo final feliz que você está tendo. Desfecho. Então, eu tenho certeza que se ela escutasse você falando, você poderia ter mudado a vida dela. Então fale. Aí eu lembro que eu saí desse podcast assim, cara, se isso não for Deus agindo na minha vida, eu não sei mais o que é. Porque eu estava pedindo pra Deus várias coisas. Uma resposta, eu cancelei toda a minha agenda. A única coisa que eu não cancelei foi esse podcast. Eu nem sabia que ele era um podcast que falava sobre religião, nem sabia. Porque eu acho que eu escolhi bem pelo nome do podcast, que ele era um nome bonito. E eu falei assim, deixa esse aqui parece que é mais tranquilo, não vai ser um assunto tão denso. E fui. Eu nem sabia o que estava acontecendo, fui.